E Davi, ele foi escolhido quando ele ainda era um menino que só cuidava das ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Ele também defendia, diz a Bíblia que ele também já lutou com ursos e leões para defender as ovelhas que ele era responsável. E Deus que sonda os corações, e Deus que olha, não como nós olhamos, mas Ele olha de cima e Ele olha por dentro, Ele sabia que Davi seria um homem que agradaria a Ele. Aí veio aquela história que vocês já ouviram, acho aqui nos cultos, que Davi primeiramente venceu o Golias. O Carlos trouxe uma ministração de domingo, e foi na força do Senhor dos Exércitos. Então ele era um rapaz de fé, um homem de fé. Ele já era rei, e a situação em que esse salmo foi escrita foi a seguinte: eles estavam sempre guerreando, e Davi ficou conhecido por todo Israel, em Jerusalém, como ser um homem de guerra. Um general bom, um homem que tinha visão de como guerrear, de liderar seus soldados. Ele tem muita história linda que daí vocês teriam que ler mais sobre a vida de Davi, que não vem ao caso agora eu estar contando tudo, porque eu quero dizer que chegou uma hora em que Davi já estava assim, maduro, um homem feito, e era para ele ter saído para uma guerra junto com seus soldados, mas ele decidiu não ir. E quando a gente tem uma tarefa que está certa, que tu tens que fazer e tu não faz, tu vai ficar assim, né? Vai dando umas voltas, vai ficar meio sem sentido. E eu acho que Davi, em vez de ter ido guerrear com os seus soldados e seus generais, ele ficou em casa e aí ele foi dar uma volta ao redor do palácio, dentro do palácio, mas assim andando. E ele lá de cima do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho. Certamente não era de chuveiro, porque não existia ainda, mas certo, numa tina. E diz a Bíblia que ela era muito linda. O zoinho do Davi, né, que é homem, achou ela muito linda e perguntou para os seus súditos: quem é aquela mulher? Aí eles falaram: é Batseba. Aí ele disse: mas ela é filha desse, mas ela é esposa do Urias, o heteu, que é teu soldado. Aí ele nem pensou que Urias era marido. Ele desejou ela, mandou buscá-la, e ela foi para o palácio. Lá a Bíblia diz que ele a conheceu, porque na Bíblia conhecer é se relacionar intimamente. E depois que isso aconteceu, diz a Bíblia que ela foi se lavar das suas imundícias e foi para sua casa. Passou um tempo de mais ou menos 30 dias, porque tudo naquela época não é como hoje, que é tudo rápido. 30 dias era um tempo pouco assim para eles. E o que aconteceu? Ela descobriu uma gravidez. Davi, como um rei e como ser humano cheio de pecado, ele pensou: eu vou ter que resolver essa situação. Agora ela está grávida e como é que eu vou resolver isso? Aí eles, nessa guerra que havia nesse tempo bíblico, eles iam, faziam, né, participavam, matavam, reuniam tal, depois eles voltavam para o seu lugar, para a sua base ali, sua base, né? E eles voltaram. Aí Davi chamou Urias. Urias nem sonhava que estava falando com uma pessoa, era o rei, um maravilhoso rei, que ele queria prestar toda a fidelidade dele como um soldado, como um súdito. Aí o Davi disse: Urias, eu vou te dar um presente, e eu quero que tu vá para a tua casa, né? Ele quis dizer, vai lá, fica lá com a tua mulher, te alegra, né? Fica lá tranquilo. Urias, por ter um coração muito dedicado, muito fiel, ele disse assim: tá bom, mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Ele foi dormir na porta do palácio de Davi. Dormir. Ele pensou assim, diz a Bíblia que ele pensou assim: eu não vou ficar em casa desfrutando, me alegrando com minha esposa no momento de guerra. Eu vou ficar aqui nessa porta dormindo, e a hora que o rei precisar de mim, eu estou pronto. Resumindo,
E assim ele fez. Aí, quando levanta no outro dia, lá está Urias. Aí ele vê Urias e diz: tu não foi para casa? Tu não foi lá ficar com a tua esposa? Né? Tipo, fica lá com ela, dá uma descansada. Não. O Senhor, ele fez uma declaração de fidelidade à vida dele a Davi. Não, o Senhor me colocou aqui, eu sou um soldado e eu não vou abrir mão desse meu trabalho para ficar em casa. Ele, tudo tem uma hora. Vou botar aqui. E a hora não é de me deliciar, a hora é de guerrear. Ai, Davi, barbaridade. Não foi, porque se ele fosse para casa, teria a chance de ele se relacionar com a sua esposa e ela dizer que estava grávida do marido. Não deu certo. Aí ele fez uma coisa muito triste, muito grave. Ele mandou um recado por Abner, que é um dos seus generais, e disse, um bilhete, sim, mandou um recado, né? Coloca Urias na frente da batalha. Quem está na frente está sujeito aos primeiros, né? Flechas e tudo mais. E depois de uns dias veio a notícia que Urias tinha morrido em batalha. Claro, ele botou um homem lá bem na frente para ser o... Aí o que aconteceu? Ele ficou aliviado. E ele disse, podem ir lá buscar Batseba, porque ela vai ser minha mulher, e nós vamos ter um filho. Tudo certo. Está lá Davi, faceiro da vida, vivendo a história dele, achando, né? Só que ele não tinha só ela, ele tinha muitas mulheres. Tá? Muitas... Como é que fala as meninas que ficavam lá? Concubinas, né? É, né? Tá, deu um branco aqui. Aí, eu só quero dar esse fundinho assim para a gente se situar na história e depois entendermos o que este salmo pode revelar no nosso coração. Passou um tempo, o Davi estava no seu palácio, e aí chegou o profeta Natã. Um profeta, acho que todas aqui já estão aqui há mais tempo, mas um profeta, ele tinha uma função de entregar uma mensagem para o rei. E se ele por acaso não tivesse uma mensagem de Deus, assim, ó, vai ser assim, 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 ele poderia chegar até o rei para passar uma tarde, para ensinar coisas interessantes, mas para chegar na presença de um rei, o profeta tinha que ter assim uma convicção, uma autoridade, e ele pensou, como é que eu vou chegar em Davi e dar uma mensagem dura dessa? Ele ficou até um pouco temeroso, mas como Natã sabia que Deus estava com ele, que isso era o que ele tinha que fazer, ele se colocou lá e disse, oi Davi e tal. Aí ele contou uma história para o Davi. Quero te contar uma parábola. Aí Davi, senta aí, ô meu amigo. Não sabia ele que ia vir para ele. E ele disse assim, Davi, eu quero te contar uma história. Tem várias, aqui na Bíblia eu vou resumir, tá? Numa cidade havia um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico, ele tinha muitas ovelhas, camelos, ele tinha de tudo. E um dia ele recebeu uma visita. Ele fez um floreio. Depois eu posso dar do outro jeito para todos entenderem, se alguém não souber. Ele disse, tu sabes que ele recebeu uma visita e sabe o que ele fez? Ele queria servir uma ovelha assada. Ele, em vez de pegar a ovelha do curral dele lá, do espaço dele, ele foi e pegou a ovelha única que uma pessoa, um outro homem pobre tinha, a única ovelhinha. Ele foi lá, pegou essa ovelhinha, matou, assou e usou para agradar a visita dele. Em outras histórias, diz assim, havia um homem, ele chegou para Davi, Davi, existia um homem rico e um homem pobre. Esse homem pobre só tinha uma ovelhinha. E esse rico tinha tudo que ele poderia ter e o que ele precisasse. Ele era um homem de bem. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele homem pobre para ele. Nessa hora, Davi se indignou e deu um pulo. Esse homem merece a morte. Aí Natã disse para ele, esse homem és tu. Aí caiu a ficha dele do que ele tinha feito. Será que em algum momento Davi achou que ele ia fazer uma barbaridade dessa, ou tantas que hoje se faz, e Deus não ia
saber? Será que ele achou que Deus ia passar batido, sendo ele um homem que o servia? Porque hoje, irmãs, muitas de nós, ou muitas pessoas, servem a Deus, como a gente já cansou de falar, mas a gente tem que falar sempre. Dentro da igreja a gente tem um lado espiritual aflorado, mas quando nós estamos vivendo lá fora, a gente tem frutos que não combinam com essa vida que Deus nos chamou a viver. Uma vida de fidelidade, de cuidado, palavras santas, sem estarmos assim, sempre depreciando o outro, sempre causando mal, língua mentirosa. São tantas coisinhas que eu estou falando da nossa época. E aí o Senhor, ele falou: és tu, esse homem. Tu fosse lá, pegasse a única esposa dele, porque tu tens um monte de esposa, e tu deitou com ela, e ela ficou grávida. E aí tu tentou fazer alguma coisa e não deu certo, aí tu mandou matá-lo, jogar ele para perto da morte. Davi, além de, mesmo ele sendo o rei, ele foi acusado naquele momento, chamado a atenção por Deus através do profeta, que ele não só foi adúltero, mas ele foi um assassino. E é sério, né, gente? E aí nós podemos dizer, ter um coração, porque o que a gente ouve de Davi? Vocês todas podem dizer: ah, Davi foi o homem isso, segundo o coração de Deus, ou que agradava a Deus. Davi é um homem. Aí tem uns que dizem assim, ó: ah, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha um monte de mulher, ele era meio O pessoal quer justificar alguns erros. E gente, tem homens hoje no século 21 tendo 2 esposas e dizendo que é bíblico. É bíblico, porque Davi teve várias esposas, Salomão e tudo mais. Só que não acabou aí a fala de Natan. Natan disse, ó: Deus vai te punir. E uma das coisas que tu vai receber como consequência é que a espada nunca mais vai se afastar da tua casa. Ele ia ser um guerreiro para sempre, ia estar matando e lutando e vencendo, e por isso ele não teve lá na frente a oportunidade de construir o templo. Deus deixou para o filho dele, Salomão, que não tinha sangue nas mãos. E aí o Senhor disse para ele, e uma coisa linda, irmãs, que eu li, nesse momento que Natan anuncia o pecado de Davi, e diante dessa repreensão, Davi não nega. Ai, como eu acho isso maravilhoso. Davi não nega seu pecado, mas se constrange, se quebranta e se arrepende. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que agradava, porque ele reconheceu, ele estava ali todo cheio, achando que Deus não ia ministrar ou falar com ele sobre esse assunto, mas quando Deus trouxe a imagem para ele, disse: não, tu adulterou e tu matou, e tu não precisava, tu fizesse assim algo terrível. Aí o Senhor falou para ele. Aí na mesma hora que ele ouve, ele se quebranta. Ele cai de joelhos e diz: misericórdia, Senhor. Eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão de homens. Por quê? Porque nós, muitas e muitas vezes, não temos misericórdia. Vocês sabem disso, né? As mulheres e os homens cristãos são duros de coração. É melhor a gente estar abraçando quem está na bênção do que a gente abraçar um que caiu. Ir lá e dar um apoio. Ir lá e dizer: ó, é difícil, tu errou, mas nós vamos caminhar junto. Tu está disposto a recomeçar? Tô, então vamos. Agora, o que eu mais vejo hoje, é pessoas que não reconhecem, ainda querem falar o erro. Não, não é erro. No reino de Deus, se tu faz certo, tu faz. Se tu faz errado, é pecado. Tudo que é bom que tu pode fazer e não faz, se tu sabes que tu tem que fazer o bem e não faz, tu está pecando.
Aí a gente pega por pensamentos, por ações. Se as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos, misericórdia, né? Nós nem podíamos, nós ia ter que botar um chapéu de ferro para ninguém ler. Porque é muito sério. É muito sério. E aí onde é que eu quero chegar? Ter um coração que agrada a Deus tem só um caminho. Oração ou súplica sincera diante de Deus. E o que é que isso tem a ver com vocês? Agora eu vou ler esse texto com vocês todas. Podem abrir a Bíblia no Salmo 51. Eu vou ler até o 12 e depois a gente vai... Todas estão com a Bíblia aí? Então, com cuidado e reverência, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? É muito lindo, é muito forte esse texto. Se alguém não sabe, pode ler toda essa história que eu falei no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12, tem toda essa história que a gente conversou aqui. 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Aí eu vinha estudando isso aí, já faz mais de 2 semanas. Compadece-te de mim, Senhor. Primeiro, vocês poderiam levantar a mão quem acha que é pecadora? Amém. Porque eu converso com algumas pessoas que acham que não. E os meus olhinhos, viu? Para ver se todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque tem pessoas que talvez estão iniciando na fé, e na fé, no nosso início, a gente acha que não é pecadora. A gente não entendeu bem ainda. Mas se tu quer ser crente de verdade, reconhece o teu pecado. Aqui Davi disse: eu nasci em pecado, minha mãe me gerou em pecado. O pecado só deixa de ser rei na nossa vida quando nós nos convertemos a Jesus, e Ele agora nos remiu com o seu sangue e disse: eu morri na cruz para tu puderes ter uma vida sem a prática. O pecado a gente vai estar sempre pegando aqui ou ali, mas não podemos viver na prática descarada do pecado. E aí, queridas irmãs, aí entra agora, eu quero entrar na história das mulheres. Quantas mágoas escondidinhas tem dentro do seu coração? Quanta amargura por uma coisa que o marido fez lá atrás, ou o pai, ou a mãe. Quantas coisas que tu diz: não, já resolvi, está tudo certo. Mas se tocar naquele assunto, tu sofre, dói. Então, quando a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, te compadece, eu sou terrível.
Porque Davi sabia orar segundo as coisas que Deus era, porque ele conhecia Deus. Então quando ele ora assim, ó, Senhor, te compadece de mim segundo a tua benignidade, que é segundo a multidão das tuas misericórdias. Então tem benignidade, que é uma bondade longa, e depois tem a multidão das tuas misericórdias. Quando ele entra na minha miséria e me entende. Por isso que quanto mais santa você for, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais tu ler a palavra, mais compaixão tu vai ter das vidas. Tu não vai ser uma pessoa que gosta de julgar, tu vai olhar com misericórdia para o marido, para o fulano, para a irmã, para o irmão, para o parente, por aquele que já te fez sofrer muito. Tu vai se encher de amor, porque é assim que Deus trabalha. Não tem outra forma da gente buscar a Deus e pedir essa misericórdia. Buscar a Deus e sentir o alívio, porque nós vamos chegar nesse alívio. A segunda coisa que está dentro do que já estamos falando, que é reconhecer que sou pecadora, que está no verso de 3 a 5. Ele diz, alguém tem uma versão diferente da minha? Eu vou ler só a primeira frase. Diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Alguém tem uma versão diferente? Pode ler, Cida? Por favor. Olha, e eu trago sempre presente o horror do meu pecado. Vou dar um exemplo prático assim, né? O meu pai, que já foi embora dessa terra, ele se sentiu muito ofendido com o irmão mais novo dele, porque o pai era um dos mais velhos. Então, tipo assim, o pai já tinha 80 e poucos e o irmão já era um adulto, casado, filho, tudo, mas era bem mais novo. Então, o filho mais velho tem uma longa distância, porque eles tinham muitos filhos naquela época. E esse meu tio, caçula, chegou lá na mãe e falou um monte de coisa para o meu pai, ofendeu ele, e ele entendeu. Ele não só ofendeu, ele ofendeu assim, ele disse, ó, não quero mais que tu vá lá na nossa casa de praia, porque lá eles tinham aquele costume de jogar canastra, sabe, essas coisas assim de jogar, mas só entre os irmãos, e ali eles faziam dupla, e eles eram bem fera para jogar e tal, e o pai estava prontinho esperando para ir, ele chega e diz, ó, tu não vai mais, porque tu não sabe jogar, tu não sabe ser isso, tu não sabe ser aquilo, sabe, pegou tudo que o pai tinha de ruim e jogou na cara dele, e foi embora. Foi lá para a Laguna. O meu pai levou muitos anos, e ele acha que quem causou tudo isso aí, foi no caso, um que casou com a sobrinha dele, que seria um sobrinho, né? Então esses dois nomes na boca do meu pai, era tristeza e raiva. Até que chegou uma época que o pai teve o AVC, ficou mais sensível, mais doente e tal, ele só sabia chorar. Porque o fulano, o meu pai, que era um homem duro, bravo, só sabia, lembrava os nomes e chorava. Eu disse, meu Deus, quanta dor. Ele não conseguia, o pai não entendia o que era perdoar. E ele também não entendia como é que Deus trabalha e nem quem era o Senhor. Então o que ele fazia? Ele sofria aquela dor. E ele sofreu mesmo, e foram anos. E a gente vê um homem durão, bravo, chorar. Cada vez que citava, era muito triste. Agora, se isso acontece conosco, como é que a gente trata? Como é que a gente age? Como filhas de Deus, como crentes evangélicas, como é que a gente faz? A gente tem que falar desse jeito aqui. Mas o que acontece quando a gente está magoado? Vamos falar a verdade, irmãs. Quando nós estamos magoados, seja qual for o motivo, a gente não admite que a gente está daquele jeito e nem naquele nível, e a gente ora, Senhor, me ajuda, né? Tira isso de mim, mas não há um reconhecimento, não há aquele entendimento. Deus, eu fui muito triste na minha infância. Deus, eu sofri, às vezes quando me vem o pensamento, eu tenho raiva da minha mãe, ou eu tenho ódio do meu tio, ou eu não suporto pensar naquela professora que me humilhou tanto quando eu era criança. São tantas necessidades, tantas coisas que todo mundo vive,
E aí às vezes sabe por que eu estou falando nisso? Porque hoje nós encontramos um grande número de jovens e adolescentes problemáticos, que são crianças, não são crianças, mas são jovenzinhos. E a gente vai conversar com uma pessoa e outra, o que a gente vê é resquícios lá de trás. Aí eu digo, mas tu nunca resolveu? Como é que tu vê isso? Da onde que vem tanta tristeza? Como esses dias eu conversei com uma pessoa que estava muito desanimada e eu pedi para o Espírito Santo me ajudar, como que eu poderia descobrir de onde vinha essa tristeza? Ela falou, eu disse, onde tudo isso aí começou contigo? Essa tristeza tão profunda, esse desânimo. Aí ela olhou bem para mim, não sei. Aí eu perguntei para ela assim, como é que tu era quando tu eras adolescente? Eu sei que foi o Espírito Santo, porque a gente não é formada nessa psicologia, mas o Espírito Santo nos dá graça. Como é que tu era quando jovem, adolescente? Sabe o que ela falou? Eu era muito triste. Tu era triste, era. E eu perguntei, tu teve uma festa de 15 anos? Porque geralmente as mocinhas dentro daquela época, ela assim, eu tive uma festa linda. Até uma banda famosa da época, meus pais, contrataram para fazer, foi toda a família, foi meus amigos. E isso não foi bom para a tua vida? Ela disse, só na hora. Tá, e depois? Aí ela disse que ela só ficava cada dia mais triste. Aí ela veio ao conhecimento de Jesus como jovem. Uma jovem de 20, alguma coisa. Aí a vida dela mudou naquele momento, ela foi. E aí, ela casou, teve filhos, mas não vigiou. Porque ter filhos, para as mães aqui presentes, é uma grande batalha. Não pense que ter filho, o filho é a coisa mais linda que a gente pode ter na vida. Ter filhos é uma dádiva. Assim, eu digo, a gente ter uma criança para cuidar, sentir aquele cheirinho de bebê, de grande e tal, mas é muita luta, é sofrimento, é preocupação, é trabalho, é falta de tempo, é falta de sono, até que chegue no nível que tu diz assim, agora eu vou voltar a dormir normal, agora eu vou ser porque é força de coisa que uma mãe tem que fazer para criar um filho. É a coisa mais linda, como ela está aqui, né, de 7 meses. A gravidez deve ser muito curtida, para aquelas que ainda não ficaram, curtam, porque depois vem o trabalho. Né? E às vezes a mulher, todas nós achamos que a mulher nasceu para ser mãe. Mas tem mulheres que se atrapalham. Tem mulheres que não têm alegria em ser mãe. Eu já ouvi isso. Eu não tenho prazer de ser mãe. E eu já ouvi isso do filho. Ela nunca me amou como mãe. Ela nunca demonstrou carinho de mãe para mim. Aí a gente fica, por isso que eu posso falar, porque eu já ouvi de pessoas que dizem, como resolver uma situação dessa? Tu está no meio da vida, ou um filho para criar, ou 2, ou tantas outras situações difíceis, ou tu perde uma pessoa amada, ou tu descobre uma doença que é muito ruim, que vai te deixar muito abatida, são tantas. Um marido que te abandonou com 4 filhos, como tinha muito antigamente, 4, 5, 6, e a mulher tinha que, lascar e trabalhar para poder sustentar, e ela não queria saber de homem. Ela queria criar os filhos e fazer eles estudarem e dar tudo certo na vida. Que hoje está um pouco mudado. Hoje as mulheres ficam viúvas, deixam os filhos para os outros criar aí em tudo quanto é lugar, e elas querem namorar. Porque as coisas estão fora do alinhamento que a palavra de Deus nos chama. Então, seja qual for a situação que tu viveu, mais grave que a de Davi não foi. Tu não adulterou e tu não matou alguém. Porque ali foi um assassinato pensado. Foi uma coisa planejada. Aí nós podemos dizer que nós podemos ter uma terceira coisa. Falar a verdade sempre. Diz assim nesse texto que eu li para vocês. No 51:6 diz assim. Eis que ele falando para o pai, né, para o Senhor. Davi dizendo, eis que te comprases na verdade no íntimo, e lá no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
Em outras versões diz: Deus ama a verdade no íntimo. Que verdade? Que verdade? A tua. Não é a dele, é a tua verdade. Deus ama a mulher sincera e verdadeira. Deus sabe quando a gente não está assumindo o nosso erro, o nosso pecado. Deus sabe quando a pessoa está sendo dura. Ela faz de tudo, faz até uma oração meio de rodeio para não dizer a verdade, não dizer da amargura, do ódio, de tudo que às vezes está dentro daquela pessoa. Muitas coisas ruins que nós vivemos têm a ver com escolhas. Nós escolhemos fazer isso e fazer aquilo. Mas Deus se agrada, Deus ama a verdade no íntimo. O que Deus vê quando alguém é verdadeiro? É sincero, é temente a Ele. O que Deus vê em você? Ele vê uma vida transformada. Ele vê em ti um ser humano que entendeu a obra que Jesus fez na cruz. Amém, irmãs? Vocês estão entendendo? Vocês conhecem alguém que está sempre mentindo? Alguém que está sempre, por mais que tu está conversando, volta e meia dá uma mentirinha, uma mentidinha, mente. Se ela mente para quem está mais próximo dela, ela vai mentir para ela mesma. Vocês podem ser mulheres tão sinceras que vocês vão dizer assim: não, eu não minto. Eu também amo a verdade no íntimo e eu sou sincera com Deus, eu reconheço meus erros. Tu reconhece que tu às vezes é bem ruinzinha? Tu reconhece que às vezes tu é crica, tu é ruim, mas ruim mesmo, difícil. Às vezes a gente é ruim. Às vezes a gente é ruim, a gente é chata, a gente... E a mulher, quanto mais velha, ela se acha mais dona da história, porque ela já viveu, já vivi, já sei tudo, estou aqui, estou firme com Jesus, mas ela não se sonda. Vocês sabem o que é fazer uma autoavaliação? O que é que a gente parar e pensar? Você já sofreu por ser pecadora? Por ser um pouquinho mentirosa? Um pouquinho invejosinha? Você já sofreu de se ver? Puxa vida, como ela está bonita. E eu aqui. Tudo isso vai criando coisas ruins no coração da gente. Por isso que reconhecer o erro, reconhecer-se pecadora, se colocar como Davi, tu pode sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração, como Davi. Sou cheia de erros e de pecados, mas eu quero te agradar. E eu quero ser sincera no meu viver, eu quero reconhecer aquilo que eu faço e não te agrada. Davi estava vivendo uma vida se achando o bambambam, rei, mas Deus enviou um servo dele para dizer: tu é esse homem que fizeste muito feio. Irmãos, eu estou falando essas coisas, eu não sei se eu estou sendo clara, porque às vezes a gente conversa com pessoas que são empresários ou que são do comércio, e eles dizem assim: ai, quando aquela pessoa chega aqui é uma luta. Tá, mas quando o Zé vem aqui, ou o João vem aqui, por quê? Mas ele é cristão. Tem até cargo na igreja, mas o cara, quando chega aqui para falar em dinheiro, para pagar um negócio a mais, ele vira um tigre. Aí eu fico pensando, e tem um monte de crente barraquento, brigão, desagradável, que fala palavrão quando está fora da igreja. Aí como que ele entende essa história aqui? Como que ele entende que ele pode ser transformado? Ou ele só é crente no momento que está durante um culto? Ou ele entende que ele tem que ter uma vida 100% na presença do Senhor? A questão não é tu pecar, a questão é tu pecar e se arrepender. É tu ter um jeito que quando tu descobre: puxa, eu estou meio fora aqui.
Eu preciso, Senhor, que Tu transforme a minha vida, transforme meu coração. Como a gente está numa liderança, a gente ouve mais do que vocês ouvem. Vocês veem muitas coisas e ouvem também, mas nós aqui ouvimos muito. As pessoas chegarem e dizer, puxa, parecia uma pessoa tão boa, aquela pessoa lá da tua igreja é uma pessoa boa, né? Ela trabalha com tanta coisa, ou sei lá, mas é soberba. A gente leva até um choque. Não, irmão. Tu não está entendendo bem. Às vezes foi uma situação que deu errado. Não, cheia de orgulho. Me pisou lá no não sei o que, aonde e tal. Aí a gente, porque nós olhamos todos de uma mesma maneira e a gente não acredita, mas são tantas coisas, irmãos, que a gente pode limpar a nossa alma. Por isso que Davi disse, limpa-me, lava das minhas impurezas, da minha iniquidade, para que eu seja alguém que te agrada, porque a minha natureza é pecaminosa, eu sou ruim. Não é que tu vai viver debaixo de culpa e condenação, mas é só tu colocar isso na presença de Deus. Colocar, Deus, eu não estou dando conta de mim mesma. Eu falo mal, eu não gosto. Um dia nós ouvimos, eu e o Carlos, um pedido de perdão. Que foi mais ou menos assim. Eu quero pedir perdão para vocês. Por quê? Porque eu falei muito mal de vocês. Mas eu falei mesmo. A boca. E falei, não foi pouco. E se fosse para eu entrar aqui, a minha família vinha ver um Asaf, quando vem alguém que todo mundo vem para ouvir, assim, que é, né? Pessoas de outra igreja vêm, porque é uma pessoa que é boa de ouvir e tal. Aí ele diz, podia ir todo mundo, porque eu lá não pisava meu pé. Eu disse, eu não vou pisar meu pé naquela igreja. Aí ele vem depois de muitos anos, mais de uma dezena de anos, e ele diz, e eu falei mal, eu tinha raiva, eu odiava. E se vocês me perguntarem por quê, eu não tenho resposta. Eu fui na onda de alguns que ficaram aqui me enchendo, e fui na onda, puxa vida. Aí é um pedido de perdão que tu perdoa, tu chora e depois tu fica, ai meu Deus. Tantos anos, eu sempre penso na Santa Ceia, quantas Santas Ceias que a gente está aqui, e às vezes está quebrado e não sabe por quê. Porque tem gente te falando mal, te desejando mal, desejando mesmo que coisas ruins aconteçam. Mas aí quando a gente está debaixo dessa benignidade, desse amor de Deus, a gente sai vitorioso como Davi. Mas vocês vão ver agora aqui. No 4, o ponto 4 diz assim, ser grata nas horas difíceis. Aí eu quero ler com vocês o 8 e o 9. Prestem bem atenção se vocês vão entender aqui. Ele diz assim para Deus, faze-me ouvir júbilo e alegria, cantos, coisas de alegria, faz eu ouvir, me ajuda. Aí depois ele diz, para que exultem os ossos que tu esmagastes. Olha só a visão. Senhor, me faz me alegrar, me faz ouvir júbilos, e até que os meus ossos que estão tudo esmagadinho, porque tu esmagou, que eles também se alegrem. Sabe que isso nos ensina? Que nós temos que ter gratidão nas horas mais difíceis, e não nos vitimizar, como se a gente fosse a única pessoa que está sofrendo aquilo na face da terra. Todas as mulheres sofrem muitas coisas parecidas. Eu não vou mencionar aqui, muitas sofrem. E aí a gente só vai guardando e acumulando no nosso coração. A gente não tira, a gente não avalia, a gente não conversa, a gente não ora com alguém. Queria que tu orasse comigo sobre tal assunto. Tá bom, quer conversar? Quero. Quer conversar? Não quero. Então vamos orar. Porque a oração faz toda a diferença na tua vida. Toda a diferença. E eu acho que a gente já leu esse versículo 500 vezes. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagastes. Quem que vai pedir para aquela dor que eu estou sentindo na minha alma
se alegre com a presença dele. A gente fica meio... Eu quero dizer que todas nós podemos passar momentos, eu sempre entendo assim, veio a lambada, veio a luta, veio a dor, veio o sofrimento, veio o medo. Tudo bem. Dá um tempo para te botar as coisas no seu devido lugar e depois tu vai começar a lutar para vencer aquilo. Não é que tu já vai sair, poderosa, espiritual, mas a gente dá um tempinho para o nosso coração e a nossa mente, e aí a gente sai em busca dessa vitória. Amém? E o quinto e último item diz assim, que também vocês conhecem muito bem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me tires, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A alegria da salvação, vocês já pararam para pensar isso? Vocês se lembram dessa alegria? Vocês vivem essa alegria da salvação? Eu proponho que todas nós, que toda igreja, começar por mim, que a gente comece a buscar a Deus dia e noite. Que a gente comece a pedir, Senhor, eu quero sentir a alegria de ser salva, a alegria do céu. E eu quero me sentir feliz, não porque eu comprei algo bom, ou não porque a minha vida financeira está boa, porque eu tenho amigos ou não tenho. Não, é eu e tu. É o Senhor e eu. Se não for dessa forma, é só lamúria, é maledicência, são palavras que não agradam. E eu digo para as irmãs que eu tive que me autoavaliar e ver. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quantas de vocês sentem que o coração está puro? Puro, puro em Deus, puro com a palavra, puro. Você é grata pelo teu trabalho? Mesmo que tenha uma gerente ou um gerente que incomoda, que não faz o que tem que fazer. A gente sempre escuta um crente dizendo, eu me quebro tudo e fica 4 lá parados só conversando. Quando nós éramos mais novos na fé, a gente tinha os irmãos da nossa idade, todo mundo novinho, 20 e poucos anos, aí eles trabalhavam. O diabo se levantou lá na minha empresa. Mas ele não deixa eu dar uma respirada, é em cima de mim direto, é uma treva, porque ele não gosta de mim, porque o diabo se levantou. O diabo se levantou, é a preguiça que está embaixo do teu sovaco, que não faz nada, fica lá. Em vez de trabalhar, fica lá se distraindo. Em vez de trabalhar, fica fazendo corpo mole, disfarçando. Sabe, fica meio que... Aí não tem diabo, aí é tu mesmo. Tu que está devagar. Se eu estou numa empresa e tem alguém que pega no meu pé, como eu já trabalhei, tá? No início, lá atrás, eu trabalhei em algumas empresas. E tinha uns homens lá bem tarados e bem sem vergonha e sem respeito. Eu queria que fosse hoje. Que eles me dissessem o que eles me disseram e que eu nem entendia. Era muito... Mas eu sempre entendi que qualquer pessoa que falasse uma coisa feia para mim, ou tivesse algum... Eu sempre entendi, não, Deus, é tu. Queima o bichinho aí. Mas eu não entendia. Mas eu entendia que ele não podia me desacatar e nem me envergonhar, como alguns queriam fazer, até porque eu era cristã, bem nova na fé. Saião, cabelão. Era assim, mas... Então eu quero trazer a vocês uma esperança e uma proposta de... Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mesmo que eu esteja assim, com a minha vida toda por consertar, eu estou vivendo um momento difícil, eu gostaria muito de estar melhor colocada, eu gostaria de estar com uma vida financeira mais acertada, eu gostaria de estar com um noivo, tantas coisas que as mulheres solteiras e as casadas têm. Queria ter saúde. A gente pode desejar essas coisas. Mas se Deus não está te dando ainda, espera com paciência no Senhor. É porque o tempo de Deus não chegou para a tua vida. Deus não se atrasa. Eu gosto sempre de falar isso porque é muito verdade. Deus não se atrasa. Agora, vai do que tu estás entendendo da parte de Deus para a tua vida.
O que é que tu estás desejando de verdade? Aí tu tem que falar para Ele. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a tua oração mais sincera. Deus ama a verdade no íntimo. E tu pode dizer para Deus: está difícil. Está muito difícil. Não estou dando conta. Estava conversando um pouquinho com a Kênia. Tem a menina, a criança que tem que é uma exigência que não tem explicação. Quem tem filho novo sabe. A Talvana. É fácil. E ela também está com a mãe, posso falar, né? Que está com Alzheimer, eu nem sabia. Aí ela está com 2 bebês para cuidar, né? Queima comida, esquece o gás, nem sabe mais que tem conta para acertar, ela que tem que correr com tudo. E o marido dela está com o pai numa situação semelhante. Os dois correndo para cá e para lá. A gente às vezes olha o Ed está até assim com o cabelo levantado. Eu digo, meu Deus, o Ed está se quebrando para resolver. E o pai dele é um pai duro de coração. Um homem teimoso, né? Que não aceita, tem muita personalidade, muita opinião. Então eu penso, ela pode chegar e dizer, não, eu te louvo por todas as coisas. Eu tenho uma mãe que eu estou cuidando, que foi muito bênção na minha vida. Né? Uma mãe maravilhosa, uma mãe que se esforçou para criar esses filhos. Então hoje Deus deu uma missão linda para a Kênia. Tu vai cuidar dela até quando eu a levar. É isso que é a verdade. E não ficar só na lamúria, tem que cuidar. Não, cuida com amor, faz a tua parte. Sabe? Pai e mãe merece a nossa dedicação depois que eles estão idosos. Se prepare, se você ainda não tem uma mãe idosa ou um pai, pode saber, vai chegar a tua hora de ser missionária lá na casa dos teus pais. Sendo cristãos ou não, ouvindo coisas ou não, amando, porque os pais que envelhecem precisam de nós. E muito. Eu vivi muito isso e já estou vivendo de novo. Agora a minha mãe ela deu uma decaída, ela está bem idosinha. A Jane visitou, ela está bem assim, já não anda mais sozinha, a gente tem que levar só dentro de casa. Bem devagarinho. Ela foi guardar hoje um negócio, fui ajudar ela a guardar uma carne no congelador. Ela disse, está tão pesada. Ela disse, agora para mim tudo ficou pesado. Eu disse, é normal, né, mãe? Eu sempre faço de conta que está tudo normal, mas por dentro estou me matando. Ai, meu Deus, socorro. Aí eu digo, não, mãe, é normal, a gente vai ficando. Ai, não fiz nada hoje, mas não é para fazer. A mãe já está com uma idade, a mãe está com dor nas pernas, fica tranquila. A gente tem que estar sempre levando esperança, porque daqui a pouco o Senhor pode levar ela também. Ai, Jesus, é assim. Aí eu vou suspirar e dizer, me dá graça, me dá força para fazer aquilo que é certo. Não é o que é bom para mim e nem para ti. Porque se a gente for fazer só o que é bom para mim, o que eu acho que eu mereço, vou dar patada em todo mundo, vou reclamar de todo mundo e nada vai ser bom. Então vamos sermos mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Coloca lá no primeiro, Davi, lá no primeirinho. Eu só vou viver uma vida rendida ao Senhor, eu só vou ser uma mulher santa, de lábios puros, eu só vou ser uma mulher que vou entender as batalhas da vida, se eu estiver totalmente rendida ao Senhor, rendida. Pode fazer o que tu quiser. As pessoas que passam por essa situação de assalto, elas dizem, pode levar tudo. Mas hoje a gente tem que orar para não ser assaltado. Não é por causa de perder, é porque hoje eles assaltam e depois eles matam as pessoas diabolicamente. E sabe, eu não sei se eu mencionei aqui, mas sabe o que é que pode mudar muito? Irmãs, eu tenho só mais uma situação. Eu conheço uma pessoa da igreja do Senhor que ela diz que não consegue perdoar. Ela já teve várias enfermidades, várias. E eu sei que as enfermidades dela é tudo porque ela não perdoa. Eu falei com ela, tu já perdoou aquela situação? Que eu sei, né, a situação. Então tu continua gastando todo o teu rico dinheirinho em cirurgia e remédio e exame. É tanto gasto que aquela mulher tem, é tanto hospital e clínica, exames e remédios, que se ela tivesse, ela disse para mim, a minha família é família que não perdoa.
Disse, mas tu é uma nova criatura em Cristo, mulher. Ah, mas lá está aqui ó, a natureza. Tem 3 filhos, todos problemáticos. Ruim. Hoje eu sei quando é o inimigo que está numa vida e sei quando as pessoas são ruins. Sabe que é uma pessoa ruim? Pessoa que é ruim de coração, dura que nem uma pedra. Então eu quero animá-las. Peçam ao Senhor, me dá um verdadeiro arrependimento das minhas más obras. Eu quero ser uma pessoa que me arrependo verdadeiramente do meu pecado. Para eu estar de novo diante de Ti com paz. Só isso. Ninguém vai saber. Mas Tu e Deus vão saber. Ninguém precisa saber. Mas Deus e Tu têm que saber. Porque a vida, ela é, às vezes, a vida que Deus permite a gente viver, às vezes é cruel. E a gente tem que saber passar por cima dessa crueldade. Amém, mulheres?